A Toyota acredita que cada boa conversa conta para ir mais além, tal como cada inovação, cada iniciativa e cada serviço. É por isso que hoje a Toyota lhe traz este podcast. Conheça as histórias que inspiram a ir mais além em toyota.pt. Le pacifisme et tout ce qu'il repose, il est à l'ouest. Et les euromissiles, ils sont à l'est. We shall fight in the hills. We shall never surrender. Não estamos mais isolados. A solidariedade europeia não nos faltará. Diplomatas, um podcast de análise da atualidade internacional com Teresa de Sousa e Carlos Gaspar. Bem-vindos a mais um podcast de Diplomatas. O meu nome é Ivo Neto e estou na companhia da Teresa de Sousa e do Carlos Gaspar. Estamos a gravar na quarta-feira, dia 20 de dezembro, às 4h30 da tarde. É o último podcast do ano e para este episódio, em que vamos tentar fazer um balanço do que foi 2023, eu fiz um desafio aos meus dois companheiros de jornada. Eu pedi ao Carlos para escolher 3 figuras de 2023 e à Teresa para escolher 3 momentos. E nenhum deles sabe aquilo que escolheu o outro. Ou seja, tentei criar aqui um bocadinho um momento de surpresa, até para percebermos até que ponto é que pensámos o mesmo e até que ponto é que pensámos diferente. Vamos então começar pelos momentos, mas antes de pedir à Teresa para falar daqueles que ela escolheu, eu vou desafiar o Carlos a tentar adivinhar quais foram os momentos escolhidos pela Teresa e depois faremos o contrário. Quando for a Teresa, eu peço só à Teresa, quando for o Carlos, eu peço à Teresa para tentar escolher quais foram as figuras que o Carlos definiu. Mas começando então aqui pelos momentos, Carlos, qual é que acha que foram os momentos que a Teresa selecionou? Vamos ver se passa no teste. Aqueles que eu teria escolhido é, em primeiro lugar, obviamente, o 7 de outubro. Depois teria escolhido a exposição do Vermeer em Amsterdam e, finalmente, teria escolhido 2 momentos da Índia. O momento em que a Índia ultrapassa a Rússia na corrida espacial e o momento em que a Índia ultrapassa a China na escala demográfica. Acertei algum? Não acertou. Eu posso explicar os que escolhi. Escolhi o 7 de outubro, é incontornável, naturalmente. Escolhi a cimeira entre o presidente Biden e o presidente Xi no mês de novembro em São Francisco, por razões variadíssimas. Que posso explicar se estiverem interessados, justamente por 2 razões fundamentais. A primeira razão é porque desde março deste ano... Teresa, mas se calhar começávamos pelo primeiro que escolheu e depois iríamos fazer assim, dedicaríamos metade do programa aos momentos que a Teresa falou e depois às figuras que o Carlos também escolheu. Mas antes então de passar, eu tinha aqui preparado, e vocês também me fizeram uma surpresa que me trocaram as voltas, porque eu tinha aqui preparado o som de relativamente ao 7 de outubro, que era de uma body cam durante o ataque do Hamas, mas agora sem o efeito de surpresa não faz muito sentido. Teresa, então que importância é que teve de facto o 7 de outubro para 2023? A tragédia da guerra em Gaza já nos fez de alguma maneira esquecer o que foi o 7 de outubro, que foi o maior massacre deliberado de judeus desde o Holocausto. Por este simples facto, que eu acho que diz tudo, teve uma repercussão brutal na relação entre Israel e o Hamas, naturalmente, e Gaza. Teve uma brutal repercussão na região do Médio Oriente e obrigou os Estados Unidos a envolverem-se de novo e a terem de adaptar a sua estratégia em relação ao Médio Oriente a uma realidade
completamente nova, teve repercussões brutais na própria União Europeia, está a ter repercussões a nível da economia global. Estamos neste momento numa situação em que o comércio internacional, nomeadamente o abastecimento à Europa de energia que atravessa o Mar Vermelho está suspenso dos ataques permanentes das forças Houthis do Iémen e obrigando os Estados Unidos a constituir uma força militar para tentar pôr cobro a esses ataques e conseguir garantir a segurança das empresas, dos cargueiros, dos porta-contentores. Mais de 1/3 do comércio internacional atravessa aquela região. Se as coisas correrem mal com a suspensão desse tráfego, a economia mundial, a economia europeia, nomeadamente, vão sofrer bastante. Portanto, há aqui uma dimensão global também deste conflito e obriga, digamos, os Estados Unidos e a União Europeia a reconfigurarem as suas estratégias. Os Estados Unidos já o fez, a União Europeia está neste momento profundamente dividida e sem qualquer estratégia sólida e consistente para este conflito. O presidente Biden precisa de lhe pôr fim rapidamente. As Nações Unidas saem dele, são outros dos danos colaterais deste conflito que começou no dia 7 de outubro. As Nações Unidas são um dano colateral na medida em que se mostraram completamente incapazes de atuar de uma maneira credível e de mediação do conflito. Eu devo lembrar que até à data, e o 7 de outubro já lá vai bastante tempo, o Conselho de Segurança da ONU e a Assembleia Geral da ONU ainda não conseguiram aprovar uma resolução a condenar o massacre do Hamas. Isto diz bem do seu grau de irrelevância neste conflito. E finalmente o 7 de outubro desencadeou uma guerra em Gaza, da qual os civis palestinianos são as grandes vítimas. Estão a ser vítimas de uma guerra à qual inicialmente se disse que o Estado de Israel tinha direito para eliminar uma ameaça terrível à existência dos israelitas. Neste momento essa guerra tomou proporções tais e uma violência tal que fez também dos civis palestinianos vítimas de uma guerra que é sempre uma tragédia e de uma guerra que decorre em circunstâncias específicas que a tornam uma tragédia ainda maior para os civis palestinianos. Carlos, ainda sobre o 7 de outubro e tentaremos fazer este ping-pong, digamos assim, alguma coisa a acrescentar daquilo que a Teresa falou, alguma coisa que queira falar? Quase nada, mas como ela disse, como a Teresa disse, a maior parte das pessoas, deliberadamente ou sem ser deliberadamente, já se esqueceu do 7 de outubro. Mas nenhum israelita se esqueceu do 7 de outubro, como nenhum americano se esqueceu do 11 de setembro e nenhum europeu se esqueceu de 24 de fevereiro de 2022. E é preciso ter isso bem em conta. Isto não é mais um massacre, não é um massacre qualquer, e a história de Israel está cheia de massacres e de atentados terroristas. Mas quem inventou, quem criou deliberadamente, quem planeou este massacre, um massacre em larga escala de civis, vizinhos dos palestinianos em Gaza, habitantes dos kibbutz
dos kibbutz de esquerda, que representam o lado igualitário da fundação do Estado de Israel. Quem planeou este massacre terrorista, como quem planeou o 11 de setembro de 2001 contra Nova Iorque e Washington, queria efetivamente que ninguém o pudesse esquecer, que as suas vítimas não o pudessem esquecer. Nós não sabemos quais são as consequências disso, tal como no 11 de setembro também não antecipámos as consequências do 11 de setembro, não antecipámos as consequências do 11 de setembro para a política externa norte-americana, para a balança internacional, para a evolução do Médio Oriente. E Israel não é um país qualquer, é um país que tem peso na definição da balança do Médio Oriente, e tudo aquilo que Israel faça ou não faça tem um eco para lá do Médio Oriente, para lá da sua região, sobretudo na Europa e nos Estados Unidos. Pela primeira vez, Israel está a levar a resposta ao 7 de outubro, como os Estados Unidos inicialmente no 11 de setembro, com uma determinação cega. E isso é muito típico das democracias. As democracias têm que responder a este tipo de ataques terroristas de uma maneira brutal, mesmo sabendo, como sabiam certamente uma parte dos decisores norte-americanos e sabem certamente uma parte dos decisores israelitas, que estão a cair na armadilha que os autores do atentado, sejam eles quais forem, dizem-nos que é o Hamas. Eu não sei o que é o Hamas. Acho que o Hamas é uma coisa que não tem interesse nenhum. O segundo ponto que a Teresa escolheu foi o 16 de novembro, no encontro entre Xi e Biden. Teresa, porquê esta escolha? Por duas razões fundamentais. A primeira é que desde março deste ano a competição entre as duas maiores potências mundiais, os Estados Unidos e a China, estava a ser feita de uma maneira pouco controlada por ambas as partes. Em março aconteceu o episódio do balão espião chinês que atravessou o território americano. Foram suspensos todos os contactos militares e dos serviços secretos entre os dois países, para além dos contactos a nível político e diplomático. Criou-se um clima de enorme tensão. Esse clima era propício a incidentes que pudessem levar, como muitas vezes acontece, como nós sabemos na história, a um confronto indesejado pelos dois lados. Esta cimeira pôs termo a essa escalada, o que foi muito positivo. Não teve grandes resultados, não era para ter, pôs termo a essa escalada, restabelecendo os contactos entre, quer a nível político, entre a administração americana e o governo de Pequim, quer a nível militar, quer a nível diplomático, e isso foi, de alguma maneira, não alterando a natureza da competição entre as duas superpotências, foi de alguma maneira positivo para a situação internacional. A outra questão que me leva a dar relevo a este encontro, um encontro em que Biden ganhou, embora se possa dizer que Xi também não perdeu,
é que ela acontece no momento, e não é por acaso que ela acontece, em que pela primeira vez temos diante dos nossos olhos, de uma maneira absolutamente clara, que o milagre económico chinês não é eterno. Quando o mundo todo pensava com o fim do Covid-0 e com aqueles confinamentos terríveis que houve na China, a economia chinesa iria regressar com toda a força ao seu crescimento e ao seu dinamismo habitual, o que verificamos ao longo deste ano, e isso também levou a esta Cimeira de São Francisco, é que a economia chinesa se encontra com múltiplas dificuldades estruturais, como a demografia, como o endividamento enorme dos governos locais, como uma crise do imobiliário que não tem paralelo, como uma ausência de política do Partido Comunista Chinês e do Presidente Xi de dinamização da economia, ao contrário do que fez Joe Biden nos Estados Unidos, e com um crescimento, com o risco de deflação, que é perigosíssimo, como sabemos, e com um crescimento do PIB, uma taxa de crescimento do PIB, ainda não sabemos quais são as previsões para 2024, mas para 2023, que será, creio que pela primeira vez, muito abaixo da média de crescimento de todos os países asiáticos. Isto não acontecia desde 1990 e que compara mal com o crescimento da economia americana. Há aqui uma mudança na China, que também leva Xi até São Francisco, que resulta da pandemia e do acordar da Europa para a necessidade de diversificar as suas linhas de abastecimento, as suas cadeias de abastecimento, de uma aproximação muito grande entre a política de contenção da China, dos Estados Unidos e da Europa, com a queda do investimento estrangeiro na China, dada o controle político muito maior da economia que Xi impôs pelo Partido Comunista Chinês, naturalmente. Isso também leva a uma sensação de fraqueza de Pequim que o obriga a tentar uma solução de competição mais regulada com os Estados Unidos e com o Ocidente. Carlos, muito rapidamente, acrescentar aqui alguma linha para antes de irmos ao último ponto da Teresa. A cimeira entre Xi e Biden revela duas potências em declínio e dois homens que são incapazes de reconhecer esse declínio, de tirar as consequências desse declínio e superar as suas limitações. A cimeira é nula, faz falta um diplomata para ultrapassar o impasse nas relações entre Washington e Pequim. E entre impasses, falta de diplomacia, temos o último ponto que a Teresa escolheu, que foi a Cimeira Europeia do dia 15 de dezembro. Teresa, porquê? Eu hesitei em relação a esta cimeira, mas ela foi, de alguma maneira, importante, porque fez um pouco o quadro do momento em que se encontra neste momento a União Europeia, que tem alguns aspectos positivos, mas não é certamente o ideal para alguém, para uma entidade, para um conjunto de países que começaram o ano apostados em que eram capazes de se comportar como um ator geopolítico, como dizia a Presidente da Comissão, Van der Leyen, que tiveram um comportamento bastante positivo em relação à guerra da Ucrânia e continuaram a ter, e que terminam o ano com um país cujo governo é claramente autoritário
aliado da Rússia e contra os princípios fundadores da União Europeia, a bloquear pelo menos parte de uma decisão vital para a Ucrânia e para a aposta europeia na vitória da Ucrânia, que é o apoio financeiro de 55 mil milhões de euros, e os líderes europeus, nomeadamente alemão e francês, Scholz e Macron, terem de utilizar um subterfúgio para evitar um desastre político ainda maior, que era não aprovar o início das negociações da Ucrânia à União Europeia, que deve ter lugar em 2024. Se acrescentarmos a isto a absoluta impossibilidade de adotar uma posição comum em relação ao conflito do Médio Oriente, de, através dessa impossibilidade, pôr em causa a própria cooperação transatlântica, que correu muito bem até agora em relação à guerra da Ucrânia, em relação a muitas outras coisas importantes da cooperação entre os dois lados do Atlântico, o comportamento disperso e sem qualquer coesão da União Europeia, dos países da União Europeia, na Assembleia Geral da ONU e no Conselho de Segurança da ONU, está, digamos, aquilo que a Europa tinha conseguido conquistar aos olhos do mundo e de si própria como ator importante em relação à guerra da Ucrânia, desfaz-se um pouco nesta absoluta incapacidade de se entender sob uma estratégia sólida que não seja apenas compaixão em relação aos palestinianos, que todos nós temos naturalmente, e que a continua a afirmar como um agente importante da cena internacional. Carlos, o que é que tem a dizer deste encontro antes de partirmos para as suas escolhas? É uma cimeira igual às outras, que confirma que todos os participantes na cimeira, com uma exceção, vivem no passado e querem viver no passado, querem voltar ao dia 23 de fevereiro de 2022. A exceção é Ursula von der Leyen. E agora, Teresa, vem um desafio para si. Quais são as figuras que acha que o Carlos escolheu que marcaram 2023? Eu não sei as que ele escolheu, sei aquelas que eu escolheria. A primeira, obviamente, por aquilo até que já disse até agora, eu e o Carlos, o presidente norte-americano Joe Biden foi uma figura decisiva em 2023. A segunda, eu continuaria a escolher o presidente Zelensky pelo seu voluntarismo, a sua determinação, os seus esforços para, mesmo nos maus momentos do apoio ocidental, como aquele que estamos a viver neste momento, devido a problemas internos nos Estados Unidos e na União Europeia, continua a ter um papel exemplar na condução do seu combate contra o ditador russo e o imperialismo russo, e depois escolheria von der Leyen, que apesar de estar mais apagada ultimamente, porque a Europa não se consegue entender na questão do Médio Oriente, teve um papel determinante em imensos momentos de afirmação da Europa, nomeadamente em relação à guerra da Ucrânia, nomeadamente em relação a uma estratégia consistente acertada com os Estados Unidos em relação à China, contribuindo para dar à União Europeia essa ideia de que era capaz de se comportar como um ator geopolítico importante na cena internacional. A Teresa tem melhor nota do que o Carlos. Em Teresa acertou duas. O Carlos escolheu a von der Leyen, o Joe Biden e a Annalena Baerbock, da Alemanha. Vamos começar pela von der Leyen, que foi o ponto comum dos dois. Carlos, nós já falámos tantas vezes de von der Leyen, porque... A von der Leyen, obviamente, a von der Leyen esteve à altura das circunstâncias em três momentos críticos. Na pandemia, na invasão da Ucrânia e em todo o processo que se seguiu ao lado do presidente Zelensky
até garantir, contra a vontade maioritária da União Europeia, o convite à Ucrânia para aderir à União Europeia e para iniciar as conversações, insisto, contra a maioria dos Estados-membros, e depois, ainda mais surpreendente, esteve à altura das circunstâncias na resposta ao 7 de outubro. Houve duas personalidades relevantes que foram a Israel nessa altura, encontrar-se com os dirigentes israelitas, visitar os locais do crime, do massacre terrorista. Foi o presidente Biden e foi Ursula von der Leyen. Ursula von der Leyen representou, melhor do que ninguém, a Europa nesse momento, e foi praticamente a única que soube representar a Europa sem imensas complicações, sem imensas vírgulas, pontos e vírgulas e pontos de interrogação. Isso é notável, revela uma força tranquila, que é aquilo que, julgo eu, descreve uma pessoa que não só sabe o que quer, como está preparada para fazer aquilo que tem que fazer. Esta era a definição que o Kissinger dava do Metternich, do seu herói diplomático, e von der Leyen é um desses casos muito raros. E há uma razão adicional para a ter escolhido, é que ela vai terminar o seu mandato. Certamente quem vier a seguir vai ser muito pior. Provavelmente não virá, e se tudo correr bem, será secretária-geral da NATO e será a primeira pessoa a ser presidente da Comissão Europeia e secretário-geral da NATO. É a nossa última esperança. Teresa, já falou um bocadinho da von der Leyen, mas vou dar-lhe a oportunidade de ainda dizer mais alguma coisa para completar o que o Carlos aqui disse. Da von der Leyen subscreve totalmente aquilo que o Carlos disse, sublinhando apenas que ela representou muito bem a União Europeia quando foi imediatamente a Israel, logo a seguir ao 7 de outubro, mas que isso lhe custou internamente porque, como eu disse há pouco, as profundas divisões europeias em relação a este conflito e mesmo em relação a Israel levaram a que ela tivesse sido muito criticada e que alguns países tentassem limitar a sua atuação e passá-la mais para o chefe da diplomacia europeia, para Josep Borrell. Não querem ainda que me pronuncie sobre as outras escolhas do Agora Carlos. vamos pedir ao Carlos ainda. Carlos, a segunda escolha foi Joe Biden, que falamos várias vezes ao longo dos nossos programas. Que papel é que tem Joe Biden em 2023? E depois eu à Teresa vou pedir para falar um bocadinho do que será o ano de 2024 para Biden. Mas, Carlos, o que é que o levou a escolher Biden em 2020, para a figura de 2023? Biden é um personagem trágico. Ele fez tudo aquilo que devia fazer desde a invasão russa da Ucrânia, em todos os conflitos que teve de enfrentar, bem entendido também com Israel depois do massacre e na guerra de Gaza, mas Biden não conseguiu inverter nem o declínio dos Estados Unidos, nem os limites da sua capacidade de intervenção internacional, nem ultrapassar as divisões internas do Partido Democrático, nem inverter a polarização política brutal que está a minar a democracia nos Estados Unidos. Biden está exausto, está completamente exausto e neste momento há todas as dúvidas de que ele possa ser o candidato democrático na próxima eleição presidencial. E nesse sentido também a escolha é a despedida de um pessimista, porque mais uma vez, como com Ursula von der Leyen, quem vier a seguir será muito pior. Eu podia acrescentar só ao que e falando também de 2024, aquilo que o Carlos disse, eu não concordo nada com o Carlos quando diz que ele está exausto e que devia abandonar a corrida.
que ele podia não ser o candidato. Eu acho que ele é o candidato, vai ser o candidato, e apesar de tudo continua com alguma hipótese de, com a sua reeleição, salvar o mundo, para dizer as coisas de uma maneira muito direta. Mas queria chamar a atenção para outro aspecto da presidência do Biden, que o Carlos não chamou a atenção, que nós damos pouca importância, é que é, como a economia americana ainda é, e por muito, a maior economia do mundo, Biden alterou completamente as regras em que assentava a globalização, e que já vinham a ser, digamos assim, ajustadas desde a crise financeira de 2008, que depois se traduziu numa grande recessão da economia internacional, dando-lhe dando à globalização uma configuração completamente diferente, apostando outra vez na capacidade dos Estados Unidos de terem uma indústria poderosa e moderna, contrariando a ideia que se devia sempre produzir no sítio onde fosse mais barato, iniciando uma política corajosa, que já vinha atrás, é verdade, de de-risking, que depois a Europa seguiu. Aliás, foi Van der Leyen que inventou o termo, em relação à China, obrigando a Europa também ela a repensar a sua forma de organização económica para enfrentar a economia global tal como ela existe hoje, e teve a coragem extrema, ao contrário da Europa, infelizmente, de contrariar os efeitos que são sempre, dizem os livros e dizia a prática, muito negativos sobre a vida das pessoas e sobre a realidade económica, da necessidade de elevar taxas de juros para controlar a inflação, adotando uma política expansionista com gigantescos investimentos na economia, orientados para a transição climática e para a reindustrialização, que permitiu à economia americana, contra a previsão de toda a gente, de não entrar em recessão com a subida de taxas de juros para controlar a inflação, e toda a gente prever uma aterragem suave durante o próximo ano. Se isto é uma potência em declínio, eu direi, está em relativo declínio, tudo é relativo no mundo, mas é um declínio, apesar de tudo, que nos deixa ainda bastante tranquilidade e bastante satisfação. O mundo, então, para 2024. Para 2024, 2024, Biden tem uma tarefa gigantesca internacional, que é vencer uma guerra na Ucrânia e acabar com outra em Gaza, encontrando um caminho que seja mais sólido na resolução de um problema que é eterno e que é terrível, a ideia dos dois Estados, embora pareça uma ideia muito difícil de pôr em prática, qualquer alternativa é ainda pior. Tem esse objetivo e vai segui-lo apesar das dificuldades internas, não tem outra alternativa até para afirmar a importância dos Estados Unidos no mundo, mesmo que não tenha a compreensão de uma parte significativa dos eleitores norte-americanos, e tem a tarefa extremamente difícil, mas não impossível, de derrotar um candidato que, se regressasse à Casa Branca, seria uma verdadeira tragédia, não tanto para os Estados Unidos, mas para o mundo em geral. E a última escolha do Carlos foi Annalena Baerbock, assim, uma escolha surpresa, uma carta que eu próprio também não esperava, uma carta fora do baralho. Carlos, explique lá. Ainda bem, de todo, a Annalena Baerbock é o futuro. As pessoas da minha geração achavam que a geração seguinte, a geração do pós-Guerra Fria, sem ter as experiências que nós tínhamos, só ia fazer disparates. É mentira. Fazem ao contrário tudo certo. E, em primeiro lugar, não têm a menor paciência
para suportar autocratas. E nesse sentido, aliás, semeia o pavor entre os diplomatas conservadores. Annalena Baerbock veio ao seminário diplomático em Lisboa há um ano, no princípio deste ano, e disse aquilo que pensava do presidente Vladimir Putin. Foi recebida com um silêncio gelado, mas ela é que tem a razão e ela é que tem sido a voz da nova Alemanha, que vai estar no centro da Europa democrática e que vai construir a futura Europa. E aí, mais uma vez, as pessoas da minha geração que temiam o regresso da hegemonia alemã têm que reconhecer que a nova Alemanha é a potência democrática que vai dirigir, que vai reconstruir a Europa, e a cara dessa mudança, a cara dessa viragem é Annalena Baerbock. Não podia estar mais de acordo com o Carlos. A coragem dela em relação, e a clareza e a força dela em relação à guerra da Ucrânia são verdadeiramente extraordinárias, mas também acrescentaria que nos últimos tempos não é só ela que tem assumido esse papel cada vez mais importante da Alemanha, surpreendendo muita gente. As declarações mais recentes de Scholz, do chanceler Olaf Scholz, que nós vemos como hesitante e como timorato, ouvíamos no início da guerra da Ucrânia, são completamente adequadas à situação e correspondem a uma assunção de responsabilidade da Alemanha em termos da defesa da Europa e da contenção da Rússia, como eu não esperava ver do chanceler alemão. Aliás, traduzidas na prática pela deslocação que acaba de acontecer de uma brigada de 5 mil tropas alemãs para a Lituânia, para a linha da frente da contenção da NATO em relação à Rússia, por declarações extremamente claras e taxativas do seu Ministro da Defesa, além de Baerbock, Boris Pistorius, que nós pensávamos também quando chegou que era uma fraca figura e que se revelou um Ministro da Defesa extremamente assertivo, defensor da NATO, da relação transatlântica, da contenção da Rússia, sem nunca tergiversar neste objetivo. E temos aqui, através da imagem de Baerbock, que é de facto uma imagem absolutamente extraordinária e cativante e forte ao mesmo tempo, uma Alemanha que progressivamente se está a afirmar no papel que lhe cabe, como é a potência europeia, de ser o centro de uma Europa mais forte, militarmente, economicamente, politicamente, assente democraticamente, assente numa relação muito sólida com o outro lado do Atlântico. Ele próprio disse recentemente, tu perguntavas-me sobre 2024, que a Europa tem de se preparar, e a Alemanha também, para o caso de Trump vir a ser eleito, tem de ser a Europa e a Alemanha, disse ele, a substituir os Estados Unidos no apoio militar à Ucrânia na sua luta contra Vladimir Putin. E terminamos assim o nosso podcast desta semana, o último do ano. Nós na próxima semana vamos estar de férias, regressamos em janeiro. Eu queria aproveitar para desejar um bom Natal à Teresa e ao Carlos e agradecer imenso a aprendizagem ao longo destes programas. Tem sido um prazer fazer este podcast com vocês, e despedir-me também de quem nos ouve, de quem nos lê todos os dias no Público. Nós vamos de férias, mas o nosso jornal continua 24 sobre 24 horas. Um bom Natal a todos. O podcast Diplomatas é uma parceria Público-IPRI, Instituto Português de Relações Internacionais.